Anota o que cai sobre o IPCA. Já falei que ele é um índice utilizado pelo governo. Ele é calculado pelo IBGE, medido com famílias entre 1 e 40 salários mínimos. Na tua prova vai estar 1,50, 1,100 salários mínimos. Calculado com os dados de áreas urbanas e regiões metropolitanas, e o período de coleta é de 1 a 30 do mês. Decora esses itens. Tudo bem? Decora. Tudo bem? Gravou IPCA? Vamos para o nosso próximo indicador, que cai na tua prova, IGPM. IGPM, ele é uma medida síntese da inflação, tá? Por quê? Porque ele tem a síntese de 3 grupos: atacado, consumidor, que é também chamado de varejo, e custo da construção ou construção civil. Tudo bem? E ele é calculado pela FGV, e o período de coleta vai de 21 a 20 do mês, diferente do IGPM. Dica: IPCA de setembro, começou a coleta 21 de agosto, tudo bem? Então, é do 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência. Beleza? Seguimos, então. Bora. Qual que é o item 7 aqui? Taxa Selic. Qual que é a taxa divulgada pelo Copom? Selic meta. E a taxa Selic over? O termo over significa que é após alguma coisa. Então, é uma taxa pós-fixada, baseada na remuneração dos títulos públicos federais por um dia, quando a garantia são títulos públicos. Tudo bem? Remuneração dos títulos públicos federais nas transações entre instituições financeiras com garantia de títulos públicos. Então, se a garantia for título público, tá? O resultado dessa taxa chama-se taxa over, né? Ou Selic over, beleza? Taxa over ou Selic over. Seguindo. TR, taxa referencial. Não é formada pela caderneta de poupança. Ela é formada pela LTN. Antes era formada pelo CDB. Agora, a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, título público, né, pré-fixado, a LTN sai uma taxa média, dessa taxa média calculamos a TBF e da TBF extraímos a TR. Tudo bem? Então, taxa referencial, o único cuidado que você precisa ter é que ela é formada a partir da média das LTNs. Tudo bem? Porque na tua prova vai cair que ela é formada a partir da média da caderneta de poupança, tudo bem? Não tem nada a ver. A única coisa que a gente usa a TR é para cálculo dos juros da caderneta de poupança. Beleza? Políticas. Vamos lá. O que é política? Esquece os políticos que você tanto ama, tudo bem? Política significa o seguinte: qual que é o objetivo de vocês aqui? Passar na prova. E qual a política para fazer isso acontecer? Estudar. Estudar, seguir o professor nas redes sociais. O Instagram tá bombando de dica lá, tá? Todo dia a gente põe uma dica nova, tá? Então tá bombando de coisa bacana lá para vocês. Então, política, anota aí, são meios para fazer alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá. Caem 3 tipos de política na sua prova, tá? Política monetária. Lembra de grana, lembra de Copom, tudo bem? Política monetária. O Bacen, né, tem como objetivo ali controlar a expansão da moeda, tudo bem? E causar o equilíbrio nesse sistema. Política monetária, você lembra do Bacen. Política fiscal, você lembra de algum político, tudo bem? Por quê? Política fiscal é quando o governo gasta ou para de gastar. Então, pelo amor de Deus, se o Bacen, através do Copom, reduziu a taxa de juros, isso faz parte da política monetária. Tudo bem? Então, se cair, tá? Se cair taxa de juros, compra de títulos públicos ou venda de títulos públicos por parte do governo, política monetária. Política fiscal
É quando o governo decide gastar ou parar de gastar, ou quando o governo reduz impostos. Se caiu uma questão dizendo que o governo reduziu o IPI para estimular a venda de carros. Isso é política fiscal. O governo está abrindo mão de receita, tá? Para isso. Tudo bem? E, por último, a política cambial. Quando você escutar no jornal, tá? Quando você escutar no Jornal Nacional, não sei se você assiste essa parada aí, faz 2 anos e meio que eu não assisto televisão, então não sei. Eu substituí TV por livro faz muito tempo. Então, política cambial é quando você escuta uma notícia assim: Banco Central pegou suas reservas internacionais e comprou o dólar para retirar a moeda de circulação para equilibrar o seu preço. Ou o governo vendeu, ou o dólar estava subindo demais, o governo vendeu dólares para injetar a moeda em circulação e fazer com que ela sobrasse para reduzir o teu preço. Pronto, isso é a política cambial. Então, são 3 tipos de política na tua prova. Por favor, presta atenção. Tá? Como que isso... Alguns lembretes importantes aqui. Política monetária. Tá? Política monetária, ela pode ser contra... Tanto a política monetária, a política cambial ou fiscal, podem ser restritivas ou contracionistas. Tudo bem? Restritivo. Política restritiva restringe o crescimento do país, tudo bem? E a política expansiva, eu quero que o país cresça, beleza? A Selic Meta é o ponto de partida, é o ponto de largada, é o quanto custa o dinheiro no mercado financeiro, é o que a gente chama de taxa de juros doméstica. E da Selic Meta saem 2 ramificações, a Selic Over ou o CDI, tudo bem? A questão do CDI é muito parecida, tá? O CDI, ele é a média também das taxas de juros praticadas, só que a garantia são títulos privados, né? Em vez de títulos públicos. Os famosos CDIs, né? Certificados de Depósito Interfinanceiro, tá? Então, toda vez que você vê a palavra, vê o termo, né, CDI, significa que a transação entre a instituição financeira, né? Entre as instituições financeiras, foi lastreada em CDIs. Tudo bem? Próximo item, taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? Quantidade de reais necessários para eu comprar uma moeda estrangeira. Tudo bem? O que significa dólar a 5,50? Significa que a nossa taxa de câmbio para com o dólar está 5,50. Beleza? Simples assim. Taxa de câmbio, quantidade de reais necessários para comprarmos uma moeda estrangeira. E na sua prova, o que mais vai cair sobre esse cara é essa taxa PTAX aqui, que você precisa decorar, que é a taxa média apurada nas operações do grava isso aqui, mercado interbancário de câmbio. Anota aí. Mercado interbancário de câmbio. Ou a taxa média das operações, né, realizadas com moeda estrangeira. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo. Política fiscal. Mesma coisa. Expansiva. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Toma cuidado. Política expansiva. Quando o governo gasta, é política expansiva. Beleza? Na sua prova vai cair que quando o governo gasta, é política restritiva. Não, quando o governo gasta, alguém vende alguma coisa. E se alguém vende alguma coisa, o crescimento do país acontece o quê com o crescimento do país? Injeta dinheiro do mercado. Então, o que acontece numa política expansiva fiscal? Aumento de gasto público, tudo bem? Diminuição de tributos, estímulo para o brasileiro exportar e tarifa e barreira para exportação, tá? E numa política fiscal, tá? Restritiva, o governo para de gastar, aumenta impostos, tá? Estimula importações e ferra o brasileiro que exporta. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Pronto. Regime de meta de inflação. Aí nós temos o Copom, beleza? Nós temos o Copom, tá? Que tem como objetivo definir
a meta da taxa Selic, ou seu viés. Outro dia o aluno me perguntou, professor, como já foi sinalizado que vai ter um novo aumento na taxa Selic na próxima reunião, isso é um viés? Não, isso não é um viés. Viés é quando, entre uma reunião e outra, o Bacen pode aumentar sem ter que pedir benção para ninguém e sem ter que fazer uma nova reunião. Aí o presidente do Banco Central já vai lá e já autoriza esse aumento. Então, vamos pensar que saiu a decisão lá, Selic foi para, sei lá, 6,25% com viés de alta de meio ponto percentual. Aí significa que até a próxima reunião pode aumentar mais meio ponto percentual, você não vai nem ver, cara. Você só vai ver a notícia no jornal. Tudo bem? Então, uma simples sinalização não significa viés. Beleza? Vamos lá, capitalização simples e composta. Tá? Juros simples e composto. Dica do teacher. Quando cai juros composto na sua prova, tem alguma coisa fora dos parênteses, tudo bem? Quando cai juros compostos na sua prova, tem alguma coisa fora dos parênteses. Tá? Ou seja, tem um exponencial. Significa juros sobre juros. Tudo bem? Juros sobre juros. Beleza? Então, sempre que você, né, vê uma questão lá falando de juros simples e juros compostos, você olha se tem um exponencial, se tem alguma coisa fora ou se não tem. Tudo bem? Olha se tem alguma coisa fora ou se não tem. Tá? Se não tiver, é juros simples. Beleza? Se tiver, é juros compostos. Rentabilidade. Cai 4 tipos de rentabilidade na tua prova. Rentabilidade absoluta, relativa, esperada e observada. A que mais cai, titio, já adianta, rentabilidade relativa. Esperada é fácil. É o que você espera para o futuro. Observado é fácil. É o que aconteceu no passado. Então, a rentabilidade relativa é a que mais cai na prova. Absoluta, rentabilidade absoluta é quanto o investimento rendeu, né, em termos absolutos em um determinado período de tempo. Se o investimento que você tem rendeu 20% no ano, isso é tanto a rentabilidade absoluta quanto a observada. Agora, a relativa, sempre que você ouvir o tema relativo na sua prova, relativo, significa com relação a alguma coisa. Com relação a alguma coisa. Tudo bem? Vamos nessa. Bom, o próximo tema, tá? O próximo tema é a análise do perfil do investidor. Então vamos lá. O investidor tem um perfil e você precisa fazer uma análise desse perfil, tá? Se você não fizer uma análise desse perfil, você pode fazer a aplicação para o cliente? Você até pode, né? Se o cliente bater o pé e falar assim, você não manda no meu dinheiro, você até pode. Mas ele tem que assinar um termo de desenquadramento. Então, o que vai cair na tua prova? Vai cair o que você precisa analisar para avaliar o perfil de um cliente. Beleza? Então, você precisa saber se o cliente é um cliente cri-cri. Anota aí. Cri-cri. Beleza? O que significa o cri-cri? Significa conhecimento, tolerância a risco, idade e o horizonte de investimento. Então, você tem que saber se o cliente tem conhecimento sobre aquele investimento? Tem. Se ele tem tolerância a risco? Tem. Se a idade permite aquele tipo de investimento? Sim. E o horizonte de investimento? O que é o horizonte de investimento? É o tempo pelo qual ele pode ficar com aquela grana, né, investida, sem precisar realizar nenhum saque. Tudo bem? Então, você tem que analisar isso, tá? O que mais que você precisa saber sobre finanças pessoais? Índice de endividamento. Decora essa parada. O índice de endividamento, ele é composto pelo seu. Pode estar, sim, de duas formas na tua prova. Passivo total dividido pelo ativo total ou passivo exigível dividido pelo ativo total. Beleza? Então, você tem que lembrar que essa é a fórmula. Legal? Passivo exigível
dividido pelo ativo total, né? Ou passivo total dividido pelo ativo total. Tudo bem? Beleza? Então, como que cai isso aqui na prova? Vai cair assim, ó. Desse jeito. É uma das opções. Questão número 11. Qual que é a opção correta? Passivo total dividido pelo ativo total. Parabéns, pode cair dessa forma, que é bem tranquilinha, facinha, ou pode cair assim. Considere o balanço patrimonial abaixo de uma pessoa física. Para se determinar o grau de endividamento, deve-se considerar a relação entre... Olha a interpretação, hein? Parabéns, né? Alternativa A. Legal? Então, quem que se elimina da alternativa B, patrimônio líquido, da C, patrimônio líquido e da D, patrimônio líquido, né? Exigível é a mesma coisa que passivo, tá? Anota aí, exigível e passivo são as mesmas coisas. Legal? Pronto, não erra mais na prova. Quantos por cento ele tem que investir, né, em direitos creditórios para ser considerado um FDIC? No mínimo 50% tem que aplicar em direitos creditórios. Não tem mais valor mínimo. Antes tinha um valor mínimo de R$25 mil, hoje não tem mais, tá? Então não tem valor mínimo. Esse cara tem dois tipos de cota. Pode vender para você uma cota sênior e uma subordinada. O subordinado sempre fica depois do sênior. Então, para efeito de amortização, para efeito de resgate, essa cota aqui não tem prioridade sobre essa. Então, você lembra que subordinado sempre se ferra, beleza? Pode ter a versão FIC do FDIC? Pode. Você lembra que o FIC, vocês conheceram lá atrás, que ele tem que aplicar 95% em cotas, né? Então, para ser um FIC, ele tem que ter 95% investido em cotas de FDICs, fundos de investimento de direitos creditórios. Legal? Pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto ou fechado, pode ser fundo aberto ou fechado, somente para investidores qualificados e, na maioria dos casos, ainda investidores profissionais. Então, o FDIC, na maioria dos casos, somente para investidores profissionais, mas investidores qualificados é o foco desse cara. Beleza, então o FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, um fundo que compra direitos creditórios de quem tem direitos creditórios para vender. A pessoa pode ou antecipar num banco, ou comprar ou vender seus direitos creditórios para um FDIC. Beleza? Maravilha? Isso é o FDIC. Legal. Vamos agora para o fundo imobiliário. Sabe para quem que é o fundo imobiliário? Para quem quer investir em imóveis, mas não quer ficar pagando IPTU, condomínio, enfim. Aí tem um shopping que vai ser lançado e tem um fundo de investimento que vai investir naquele shopping. E aí eu invisto naquele fundo de investimento e a minha grana vai para construir o shopping. E aí aquela loja, depois do shopping, uma parte do aluguel daquela loja eu recebo. Legal? Então, quem investe em fundo imobiliário, ele investe em imóveis indiretamente, né? Mas ele não quer comprar imóveis, né? É isso? Então, vamos lá. Fundo imobiliário é quando eu quero investir em imóveis, quando eu quero investir no mercado imobiliário, mas não quero comprar imóveis. Esse fundo obrigatoriamente é fundo de condomínio fechado ou fundo fechado. Pode ter prazo de duração determinado ou indeterminado. E quanto que eu preciso investir no mercado imobiliário? No mínimo 75%. Já está rolando lá a tabela, né, de percentuais lá no grupo, tá bom? Foi enviada para vocês lá no grupo. Atenção para a tributação do fundo imobiliário. O recolhimento dessa tributação é pelo investidor via DARF, tá? E qual que é o recolhimento? 20% de imposto. Tudo bem? Então, grava 3 percentuais. Putz, esse fundo você tem que gravar 3 percentuais. Tá? Quase 4 eu já vou explicar. Grava o primeiro percentual, que ele tem que ter 75% investido no mercado imobiliário. Tributação de 20% para pessoa física ou jurídica. E ele tem que distribuir 95% dos seus lucros. Beleza? São 3 percentuais que você tem que gravar.
Bom, então, galera, o fundo imobiliário, né? Você tem que gravar 3 percentuais. Primeiro, 75%, que é a composição, né? 75%. 20% é tributação e 95% é a distribuição de lucro desse fundo. Professor do céu, um amigo meu tem fundo imobiliário, ele falou que tem isenção de imposto de renda para pessoa física. É possível isso? Sim, mas presta atenção. O enunciado desse exercício tem que ser gigantesco. Por quê? Porque tem uma porrada de regra para ter isenção de imposto de renda para pessoa física no fundo imobiliário. Quais são essas regras? Vamos lá. A negociação tem que ser exclusiva em mercado de balcão ou em bolsa de valores. Só pode acontecer para fundos que tenham no mínimo 50 cotistas. E não vai ser concedido esse benefício para quem tem 10% ou mais de cotas ou de rentabilidade. Ou seja, o enunciado tem que ter 3 páginas para o imposto de renda, tá? Ser considerado isento, tudo bem? Então, toma cuidado, porque tem questão que traz uma pegadinha ali, daí você acha, essa aqui tem isenção de imposto de renda, né? Para fundos imobiliários, né? Tem isenção de imposto de renda para fundo imobiliário. Tem isenção? Não tem isenção se ele tiver só uma informaçãozinha, né? Se ele tiver uma porrada de informações, aí é possível, né? Aí é possível que ele traga isenção. Maravilha. Então, tem um fundo que pode cair na tua prova? Liquidação em D+2, tá? Liquidação em D+2. Tem um fundo que pode cair na tua prova, que é o PIBB, que é um outro tipo de fundo de índice, só que enquanto esse BOVA11 investe em ações que fazem parte do Ibovespa, o PIBB investe em ações do IBX50, que são as 50 ações mais negociadas no mercado. Legal? Tem que investir quanto? 95% tem que investir no índice, e o imposto é recolhido via DARF pelo investidor até o último dia útil do mês subsequente. Legal? Então, vamos ver uma questãozinha legal sobre o ETF aqui, né? Com relação a ETF de renda variável. É isento para pessoa física, para alienações até 20 mil? Tem nada a ver. Isso aqui é ações que vocês aprenderam comigo lá atrás, né? O investidor é responsável pelo recolhimento via DARF até o último dia do mês seguinte? Yes! A alternativa B de bola é a correta. A instituição financeira é responsável pelo recolhimento? Não, né? Porque eu nem compro como instituição financeira isso aqui. Compro como uma corretora. O imposto de renda é cobrado no resgate também em maio e novembro? Não. Isso aqui é come cotas de outros fundos que a gente já vai ver aqui daqui a pouco. Legal? Isso é um ETF, tá? Tem uma outra questãozinha que é essa aqui, ó. Vamos achar aqui. Legal. Questão. Olha lá, Wanda. Essa também caiu na minha prova. Wandinha, estamos acertando hoje as questões aqui, hein? Ao comprar cotas do PIBB, o investidor compra uma carteira de ações que se comporta de maneira muito próxima à de um índice. Este índice é o... Cuidado, hein? Não é o IBRX. Vocês confundiram as bolas aí, hein? IBRX 50, tá? PIBB IBRX 50. O BOVA11 se comporta igual ao Bovespa, alternativa A. Mas o PIBB é o IBRX 50. Legal? E esse PIBB está no cronograma da tua prova, então é possível que ele caia. O BOVA11 não está, tá bom? Mas é um exemplo mais fácil que eu trouxe para vocês. Beleza? Então, isso é um fundo de índice. É um fundo que investe em ativos representativos de algum índice importante no nosso mercado. Beleza? Tá claro? Maravilha. Fundo de investimento em participações. Cara, participações, alguém quer participar de alguma coisa, tá? Esse fundo, quem contrata, também é um fundo de condomínio fechado. São 2 fundos que recomenda-se que sejam fechados. Anota aí. Fundo de investimento em participações e fundo imobiliário. Esses 2 fundos são fundos fechados, tá? Esse cara só é para investidores qualificados, também, na sua grande maioria, investidores profissionais, tá? Esse é o FIP, Fundo de Investimento em Participações.
Quem compra participa do processo decisório da empresa. Esse tem um valor mínimo de R$100 mil para aquisição, tá? E o imposto de renda de 15% no resgate. Beleza? Maravilha? Putz, alguém falou, repete o esquema de fundos. Que esquema de fundos? Quem está me pedindo aqui? Não entendi Repete o esquema de fundos. Caramba, que esquema de fundos é esse, meu Deus? Ah, tá. Fundo fechado. Tá? São esses dois fundos que o condomínio é fechado, não são fundos abertos. Fundo de investimento em participações e fundo imobiliário. Tudo bem? Esse é o famoso FIP, Fundo de Investimento em Participações. Fundo de Investimento em Participações. Então, vamos lá. A taxa de carregamento incide sempre o valor da aplicação, tá? O valor que foi investido. Tudo bem? Pode ser cobrada no resgate, sim, mas ela incide sempre sobre o valor da aplicação. Beleza? O que mais que você precisa saber? Vamos lá. Que tem uma taxa de administração do fundo de investimento, né? Tem uma taxa de performance, né? Também. Falamos muito de PGBL. PGBL serve para quem também contribui para o INSS. O imposto de renda sobre o total, para quem faz declaração do imposto de renda no modelo completo. Eu brinco, né, que são pessoas ricas que querem mostrar para o governo que não são tão ricas assim, deduzindo um monte de coisa na declaração de imposto de renda. Posso usar 12% da renda bruta e é utilizado por quem possui outras despesas além do PGBL. Legal? Boa. Come cotas acontece em maio e novembro, último dia útil, mês das noivas e finados. Fundo de curto prazo é 20%, longo prazo 15%. Se cobrou come cotas e depois houve resgate, cobra alíquota complementar. Nós não chamamos isso de ajuste, tá? Chamamos isso de alíquota complementar, tá? Vamos lá. Prazo médio de curto prazo, né? Fundo de curto prazo para a Receita Federal, prazo médio igual ou inferior a 365. E as alíquotas são de 22,5% e 20%. Quanto eu já vi de aluno errar, porque não percebeu que o exercício falava que o fundo era de curto prazo, e aí deu um prazo na faixa dos 17,5% e 15%, não está escrito. Então, por favor, analisem bem, olhem o exercício, tá bom? Beleza? E o fundo de longo prazo, prazo médio superior a 365. Beleza? E o último assunto, né? Compensação de perdas. Pô, acho que não está aqui no mapinha, eu preciso colocar. Vamos lá. Se eu perder dinheiro, fica por isso mesmo? Não. Eu posso compensar lá na frente. Vamos lá. Tá, mapinha mental de previdência, tá aqui. Vamos recapitular tudo aqui, tá? Vamos lá. Taxa de carregamento. Pode ser cobrada na aplicação, pode ser cobrada no resgate, pode ser cobrada na portabilidade. Nunca no benefício. Só que a taxa de carregamento é sempre cobrada pelos valores investidos. Em outras palavras, você juntou 60 mil reais no Banco do Brasil e de juros rendeu mais 20 mil. Agora você tem 80 mil reais. E o Banco do Brasil não está cobrando taxa de carregamento nos seus aportes, mas vai te cobrar na saída. Quando você mandar o dinheiro do Banco do Brasil para a Caixa, vai cobrar a taxa de carregamento na saída somente sobre os 60 mil aplicados. Tudo bem? Legal? Maravilha, ótimo. Vamos lá, eu tenho um renda vitalícia, que é o meu carro sem opcionais, não é isso que eu passei para vocês? Carro sem opcionais. Eu tenho renda vitalícia reversível ao cônjuge. Quando o cônjuge morrer, já era, né? Morre, acaba o plano. Renda vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Então, conforme mais eu vou colocando opcionais no carro, vai ficando mais caro. Posso ter a renda mensal por prazo certo, reversível ao beneficiário, né? Pelo prazo restante, ou uma renda mensal temporária. Aí não reverte para o cônjuge.
Tem questão de prova, às vezes, que traz assim: João contratou uma previdência com pecúlio. Você pode ter uma questão assim: o que é pecúlio? Seguro, beleza? O cara, além da previdência, contratou um seguro e ele morreu na fase de acumulação. Pô, a família vai receber tanto em valor acumulado quanto o valor do seguro. Aí ele contratou uma previdência vitalícia com pecúlio e morreu depois da fase de benefício. O dinheiro acumulado, a família não vê a cor, e o pecúlio, que é o seguro, a família recebe a grana. Beleza, meu povo lindo? Acabamos!